Nos anos 60, a economia brasileira vive uma significativa estagnação e ela é chamada de crise endógena. Por que ela seria uma crise endógena? Em que contexto nós estamos para caracterizar como uma crise endógena? Nós já discutimos no vídeo anterior as características gerais do processo de substituição de importação e nós estamos no momento do processo de substituição de importação posterior à internalização de bens de consumo duráveis no país. Anteriormente, houve um processo de bens de produção, basicamente por bens de produção intermediários, e que foi posterior também a um momento de substituição de importação episódico, que aconteceu antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, como apontam Veciani, Flávio Sais, Celso Furtado, Pelais, Roberto Simonsen, Sérgio Silva e outros autores. Então, esse processo ele veio continuado, mas sofreu uma interrupção que alguns acham que foi por motivo político, ora porque os sindicatos quiseram brigar pela recuperação do seu poder de compra e, portanto, isso criou uma certa instabilidade do ponto de vista político, ora porque as reformas de base propostas pelo governo Jango, também de origem política, teriam tornado descontente uma parte da população, criado reações que acabavam sendo desestabilizadoras da economia brasileira. No entanto, eu concordo com uma colocação de três outras naturezas. A natureza, o primeiro fator, que seria de natureza de demanda, ou seja, a demanda estaria se esgotada porque a capacidade de comprar era muito reduzida, já que a concentração de renda no Brasil era muito forte. Ou seja, apenas uma pequena parte da população podia comprar aqueles produtos, bens de consumo duráveis produzidos pelo governo JK. O outro fator é a elevada concentração do investimento no tempo. Lembre-se que o plano de metas tinha como slogan 50 anos em 5. O investimento tem um efeito de ser componente de demanda que chama mais investimento, mais produção, gera renda, o que é positivo para a continuidade do processo econômico, mas do outro ponto de vista, o investimento gera um aumento da capacidade produtiva. Muito investimento em pouco tempo gerou uma capacidade produtiva muito alta e uma elevada capacidade instalada ociosa, que desestimularia com que houvesse outros investimentos. Afinal de contas, para que você vai investir mais se a capacidade produtiva que você tem agora já dá conta e sobra em muito em relação àquilo que a demanda está podendo comprar? Um último elemento que me parece extremamente relevante é a restrição do balanço de pagamentos. A incapacidade do Brasil continuar se endividando naquele momento, dado que o esgotamento de dólar e dada a ausência de receitas em dólar advinda das exportações. Mas receita e exportação não é uma coisa externa? Não. Ela é externa, mas foi uma coisa contraída pela economia brasileira. Ela não veio de uma crise internacional que impedia com que houvesse fluxo de capital para o Brasil. Então, esse é o contexto. Esgotamento da demanda devido à concentração de renda, elevado grau de investimento no tempo, que aumentou a capacidade ociosa muito rapidamente, e a restrição externa, que impediram a economia brasileira continuar crescendo. Então essas são as características da crise endógena, a primeira crise endógena sofrida pela economia brasileira e associada ao processo de importações. A gente vai continuar na série abordando outras etapas e outros aspectos desse processo que foi o mais relevante da economia brasileira durante o século XX. Até lá e até outra. Um abraço.